Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, você já pode deixar o seu like, inscrever no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, debate aí, Natafan, Denilson, Luiz Gabi, todo mundo comentando aí sobre o Flamengo. Vai falar um pouquinho sobre a despedida aí de Adriano, bastante emocionante aí no Maracanã, né? Com várias estrelas aí que atuaram pelo Flamengo. Também falar sobre o mercado da bola do Mengão para o ano 2025. Então, assiste até o final e não perca nada sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Quem gosta de uma festa e não nega, Dedê, é o Adriano Imperador. Demorou como você gosta que eu fale, uma cota pra ele fazer a despedida, mas aconteceu. Ele jogou pela última vez, não é? Tem uma coisa meio Flamengo, Inter de Milão, não é? Dividindo tudo isso, ele que já passou pelo São Paulo, passou pelo Corinthians, enfim. Adriano fez a despedida oficial e claro que o jogo aberto acompanhou tudo. Isso mesmo, Imperador, última batalha do Imperador. A última batalha do Imperador. O jogo festivo contra um combinado da Itália marcou a despedida do Imperador. Eu estou muito feliz, né, de poder rever meus amigos, meus companheiros, e ainda mais no Maracanã. O jogo festivo contou com a presença de vários craques. Do lado do Fla, nomes como Zico, Júlio César, Júnior, Atirson, Diego Ribas e Romário. Parabenizá-lo pela história dele no futebol. Porém, poderia ter ido muito mais longe, mas problemas pessoais, problemas de contusão, não foi possível. E merece pelo menos uma atenção dessa que estão fazendo para ele. Do lado da Itália, Dida, Materazzi, Gamarra, Córdoba e Hernanes fizeram questão de participar da festa. I'm so happy to be here. My dream when I was child was... Estou muito feliz de estar aqui. Meu sonho de criança era jogar no Maracanã e hoje pude realizá-lo. E sobre o Adriano, vocês sabem tudo sobre ele. Adriano era um dos melhores que já joguei, Ronaldo também. Então estamos juntos hoje aqui, em outro momento, e eu estou muito feliz. Na primeira etapa, o ataque do Flamengo foi formado por Romário e Adriano Imperador. Já imaginou essa dupla no seu time? Adriano e você, quem faria mais gol? Eu sempre vou fazer mais gol do que qualquer um, até porque eu sempre fui o maior goleador, mas com certeza o Adriano ia me ajudar pra... O baixinho falou e fez. Com o passe de Atirson, ele deixou a sua marca. Mas o saldo de Adriano foi melhor. Ele marcou 2 vezes, uma por cada equipe. O momento mais emocionante foi na reta final da partida, quando os telões do Maracanã exibiram uma mensagem do pai de Adriano, falecido, feita por inteligência artificial. Quem também participou da despedida de Adriano Imperador foi Ronaldo Fenômeno. O ex-atacante da seleção brasileira está cotado para se candidatar à presidência da CBF. E ele falou sobre esse tema. No futuro, em breve vamos ter novidade. Eu acho que o momento ajuda, é uma oportunidade. Eu me sinto preparado para novos desafios e vamos ver no que vai dar. Alguns craques fizeram lobby pela possível candidatura do Fenômeno. Cara, o Ronaldo já teve experiência dentro do futebol, com o Cruzeiro e com o Valladolid. Eu acredito que ele foi bastante feliz, já mostrou que é um cara capacitado, competente, tem ao seu entorno pessoas que podem ajudá-lo bastante. Ser presidente da CBF não é fácil, não é simples, eu quero ser. Eu também já quis ser uma época e eu vi a dificuldade que é. Mas claro, quando a gente fala de um Ronaldo com a possibilidade de ser presidente de uma CPF, de uma CBF, é sempre interessante. O Ronaldo se preparou muito para isso. Há tempos que ele já está nesse mercado como um gestor. E eu acho que ele está capacitado para isso. E aí vem o lado do nome, do fenômeno, das portas que se abrem, de uma credibilidade para a CBF. Então, assim, o Brasil vai chegar com o seu representante, que é o presidente da CBF, o Ronaldo. Cara, a FIFA olha diferente, a Conmebol olha diferente. É claro que é com trabalho. Isso é mesmo, o mundo olha diferente e vai depender, se ele for mesmo o presidente, né, aquilo que ele vai fazer, que vai potencializar isso. Tudo isso que a gente acredita que o Ronaldo tem.
Aí, olha, você que frequentou muito a seleção brasileira, Zinho, a mesma coisa, não é? Legal a gente ouvir tanta gente e principalmente falando sobre um cara. O Adriano, para mim, depois do Ronaldo Fenômeno, foi, sem dúvida alguma, o grande centroavante que o Brasil teve. Só que ele mesmo não conseguiu dar sequência na carreira, já escreveu um livro, fez essa despedida, a história dele é bem conhecida, acabou encontrando até uma guarita no álcool, uma pena, não é? Ele mesmo confessa isso. E aí, não quis jogar futebol, mas pelo menos eu acho que ele foi honesto. Muitos se enganam, ficam com contratos, ficam fazendo de conta que jogam. E ele não, ele saiu, ele se retirou, foi uma decisão dele, radical. E até hoje é muito lembrado, no Flamengo, principalmente na Inter de Milão. É chamado de o Imperador e agora faz uma despedida bem festiva, bem apropriada. E ele merecia tudo isso. Ele merecia tudo isso. Merecia estar perto dos grandes ídolos do futebol brasileiro. A gente viu o Zinho falando ali, Loirão. Recentemente a gente comentou aqui da pressão e da cobrança que o Yuri Alberto sofreu essa temporada. O Zinho foi um jogador que sofreu muito com cobrança da imprensa, em relação ao desempenho dele, principalmente na seleção brasileira. Um abraço para o Zinho. E aí você vê ali Romário, você vê o Adriano, você vê o Ronaldo ali, também homenageando o Adriano. Houve um Adriano até a morte do pai dele, né? Pós a morte do pai dele, o Adriano emocionalmente ele ficou muito abalado, aí veio aí a questão da aposentadoria dele, então uma festa muito merecida, a avó dele estava ali presente, a mãe dele, os filhos, enfim, parabéns, Adriano, pela história que você construiu. A gente fica, obviamente, com aquela sensação de que ele poderia ter feito mais, né? Poderia ter jogado mais, mas é um cara que o Brasil inteiro ama, o Brasil inteiro gosta, é apaixonado pelo Adriano e que ele continue sendo natural da forma que ele é. Olha, eu lembro que em 2006, talvez foi a seleção que bem antes da Copa eu mais criei expectativa. Porque o Adriano era um dos destaques, não é? A gente sabe que o Ronaldinho Gaúcho tinha tudo para ter feito a grande Copa dele, porque 2002 foi uma Copa mais do Ronaldo Fenômeno, até do Rivaldo também. E é uma pena que o Adriano não tenha continuado, porque não surgiu no Brasil um talento como o dele, fazendo a função especificamente dele, era muito acima da média. Então, Adriano, curta a vida, seja feliz e às vezes com moderação, né? Vamos lá! Agora... Segura um pouco. Daquela segurada. Uma disputa entre Botafogo e Flamengo por um jogador. Quem publicou foi o The Sun, que é um jornal, a gente sabe que fala bastante assim, de mercado, especula muitos nomes. Não é isso, professor? Especula muitas coisas. Especula muitas coisas, em geral. Mas eles especulam, então, neste domingo, olha só, que o meio-campista Paquetá começou a carreira no Flamengo e quer retornar se tiver a escolha no próximo mês. O rival, Botafogo, também tem interesse no Paquetá e planeja incluir no acordo Igor Jesus, que é alvo justamente do West Ham. Então, o The Sun especula, professor, essa disputa entre os dois cariocas pelo Lucas Paquetá. É um trunfo do Fogão, um jogador interessante, só que aí vai vestir um santo e desvestir outro, né? Aí você perde o centroavante. Aí passa a ter o desafio de arrumar alguém, até porque parece que o Tiquinho não fica. Está se especulando. Tiquinho entrou nessa leva que o Mauro falou, dos que estão caros demais. Tá? Então, aí... Essa coisa, começou no Flamengo, é rubro-negra, a gente sabe que no futebol isso aí se viabiliza. Luiz Henrique era tricolor também, né? Até a página 2, isso aí não... Mas o Paquetá não tem essa ligação assim muito forte? Tem, né? Só que aí cabe, geralmente essa coisa da ligação muito forte, cabe ao clube da ligação muito forte se mexer também, né? Ronaldo Fenômeno tinha uma ligação forte com o Flamengo, foi jogar no Corinthians. Porque o que o Sam fala é que o Paquetá, né, planejaria ou voltaria para o Flamengo, só que o Botafogo, como tem conversa aí do Igor Jesus, no meio da conversa lança o nome do Paquetá. Pode ser interessante para o próprio West Ham, né? Veio falar, a gente está querendo o rapaz ir lá, você voltaria para sua terra, para sua cidade. É um momento da vida do Paquetá que talvez ele esteja querendo botar também a cabeça no lugar, né? Ter um pouco mais de sossego, voltar ao seu aconchego. São duas possibilidades. E outra, onde ele tem a maior chance de chegar e ser titular absoluto? Flamengo ou no Botafogo, que vai perder o Almada, vai perder... Porque não é a posição que hoje o Flamengo precisa, é? Não. O Flamengo precisa de um centroavante. Não, isso que eu estou te dizendo. Então, ele vai chegar ali, aí tem concorrência de De La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta. Do próprio Alcaraz. Exatamente.
No outro, ele vem para o lugar de alguém que está indo embora. Então, ele vem para jogar, lógico. Não estou dizendo que ele não poderá ser um titular no Flamengo, mas assim, de imediato ele já vem tranquilo. E a gente não sabe, não tem a perspectiva exata de quanto a nova direção do Flamengo vai começar o ano fazendo grandes contratações. Sim. Não parece Isso ser foi uma... debatido muito no período pré-eleitoral, professor. Não parece ser uma prioridade para o Flamengo hoje. Não sei que o Flamengo entrasse por motivos mais afetivos, não vamos perder o Paquetá. Né? Essa é uma outra questão. Agora, é curioso como o Botafogo já entra numa posição diferente numa negociação completamente dessa, né? Não é aquele Botafogo de 4 meses atrás. É o Botafogo campeão sul-americano, com uma proposta, inclusive, profissional bastante interessante. Time forte. E a chamada moeda de troca é pesada aí também, hein? É o centroavante da seleção brasileira. Porra, eu, como botafoguense, eu ficaria feliz e triste com essa notícia. Feliz com a possibilidade do Paquetá e triste com a possibilidade de perda do Igor Jesus. Que é uma posição, a gente acabou de falar isso aqui. Difícil. Uma posição dificílima, como diria Rafael Prates, o gol custa caro. Custa muito caro. Custa, Prates? Custa, muito caro, muito caro. Igor Jesus deu uma resposta muito boa em pouco tempo, né? E fechou o ano, acho que ficando 10 jogos sem marcar, né? E você aí vê como são fases, né? Quando a gente falava dos jogadores do Palmeiras, o Flaco fez uma época, o Rony e tal. O recorte último do Igor, na Libertadores, no Mundial, no Brasileiro, ele não guardou. Mas o tanto que ele contribuiu antes, né? Sem marcar e pouco aparecendo ali nos melhores mas momentos. olha, teve ele foi fundamental em um jogo que virou... Não, mas agora nessa reta final, em um lance que vira o ano do Botafogo, que é a assistência para o segundo gol do Botafogo contra o Palmeiras. É verdade. Porque ali tem a expulsão do Marcos Rocha e depois ele quem faz a jogada para o gol. E ali, vamos combinar que aquilo é quem vira ou quem anima a reta final de temporada do Botafogo. Não, o jejum não tira o mérito dele, não é isso. Não, isso. Tira o mérito, não fez gol, mas a participação foi muito importante. Outros fizeram com participação dele também. Sim. Porque ele chega, e eu concordo com o Mauro, ele chega e fazendo um gol atrás do outro. Isso. Aí ele vai para a seleção, de repente era assim, os problemas da seleção brasileira, do futebol brasileiro estão resolvidos. E também não era para tanto. Sim. Mas pela posição em que ele jogava, que ali a gente estava carente, né? E no Botafogo foi importante também porque ele não chega com esse barulho. E ele surpreende positivamente. Não, o primeiro jogo que ele entrou meio pelo lado esquerdo, assim, eu achei meio estranho. Aí depois eu vi ele se dedicando. Ele entra num jogo que tem o Tiquinho, aí ele, lutando, e vai que você começa a ver e fala, caramba... ele foi se firmando no meio, Tiquinho voltou e... Importante. Agora, tem uma outra questão que envolve o Paquetá, é que ainda não foi concluída a investigação na Inglaterra. Então, é outra coisa que pode pegar. E aí, os clubes, onde é que fica a parte ética, moral, legal ele ainda pode jogar. Está jogando. Sim. Mas os clubes, eles devem fazer esse negócio antes de concluir essa negociação ou não, professor? É um risco. É um risco grande. É como o risco da suspensão do Gabigol, quando você tem alguma coisa em suspensão ali. Fora a questão moral também, que eu acho particularmente, todo mundo tem direito de defesa até ser considerado culpado. Com certeza. Né? Agora, na hora de fazer um negócio, você já está fazendo um negócio, a gente acabou de falar aqui, você já está trocando um fazedor de gols por um volante com boa vontade e ritmista. Segundo o Adenor Bach. Segundo o Adenor. Então já tem isso. Tudo isso tem que pesar na balança. Já é um jogador com esse problema. Já tá vendo? Aí você também negocia, né? Negocia em questão de valores. Tem que ter algum abatimento em relação a isso. Mas é um negócio com uma possibilidade, uma probabilidade grande de acontecer, né? Porque eu imagino que o time dele lá queira fazer esse negócio, porque está interessado num outro jogador do Botafogo. Não, e outra, o West Ham nessa história toda, já não de agora, mas até da janela passada, ele negociaria o Paquetá com o City. O City. Não foi, Pratos? Foi. E perdeu esse negócio, A questão das apostas... E o momento bom do Paquetá no West Ham também não é esse agora. Já foi antes, na temporada passada. Né? O Paquetá teve uma queda, o time teve uma queda e ele também teve uma queda individual e o time coletivamente também caiu, né? Mas estou com os companheiros. Eu acho que essa situação da investigação que não terminou ainda, isso tem de estar, do clube que tem interesse em contratá-lo, tem de ser bem definido. Claro, alguma coisa em contrato. Olha, se houver uma condenação,
Isso daqui já não vale mais, como que vai ser o ressarcimento disso, como que tá... E aí eu concordo com o professor, não cabe ao clube julgar. Não, claro que não. Mas Claro que cabe não. se precaver. Isso. Porque eu fiz até a comparação com o Gabigol, mas é diferente. O Gabigol, da pior das hipóteses, vai pegar uma suspensão. O Paquetá pode ser banido do futebol. Então, mas aí eu acho que caberia uma discussão ética se essa suspensão, vamos imaginar, fosse apenas para o futebol inglês, tá? Aí você vai usar dessa punição do jogador lá para contratá-lo para cá, aí eu acho que entra um conflito moral grande na história. É complicado, porque o que é imoral na Inglaterra é também imoral é aqui. Aqui é imoral em Marte. Mas você acha que há essa possibilidade de se condenar só para não jogar lá? Acho que a FIFA se condenar é isso, ou acabou de ver. Que inicialmente seria uma punição ali local, mas que pode se estender, né? Aí a FIFA entraria na... Acho que tudo isso tem que estar em contrato. Eu não posso contratar também um Gabigol por 4 anos, salário tal, e de repente ele ficar 2 sem jogar. Com certeza. Não vou ter mais o Gabigol de 28, vou ter o Gabigol de 32 anos parado, só na academia. Isso, claro. Muda totalmente. Isso vai estar no contrato, o Gabigol sabe disso, os empresários. Ninguém vai fechar os olhos, não, isso aí não vai dar em nada. Sim. Não, gente, vai ser julgado. Não marcou data, mas vai julgar o Gabigol. E pode ter aí um prazo que ele fique sem jogar. O cara vai falar, se acontecer isso, o que nós vamos fazer? Então você não recebe, então é tal. Isso tudo, eu acredito que ninguém vá contratar nem o Paquetá, nem o Gabigol sem tomar esse tipo de como até é o caso, como claro. é a própria relação com o Luiz Henrique, né? Também sendo investigado, né? A mesma coisa, foi o melhor jogador atuando aqui no Brasil nessa temporada, não é? E o Paquetá se vem, sobra também, não sobra, Praça? Seria uma contratação muito boa. Eu acho que sobra aqui. Você acha que sobra, Bruno? Sobra. Eu tenho dúvida em relação a esses últimos meses do Paquetá. Mas seria uma contratação boa. Quem contrata no Brasil vai contratar um bom jogador. Vem no nível que o Botafogo, atender às exigências do Botafogo atual. E tem o fator rivalidade, né? Um chapeuzinho também. No Flamengo é sempre legal, né? Também. E o Textor gosta, hein? Rival, hein? Gosta? Ainda mais sendo no Flamengo? Ixi. Atenção! Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Nós vimos informações aí, né, sobre o Flamengo, que está de olho aí na situação de Paquetá. Ele tem aí pretensões de voltar para o Brasil e a prioridade dele é o Flamengo, todo mundo sabe disso, é bem claro disso. E o Flamengo vai exercer essa opção aí, né, que o jogador tem. Claro, não vai ser fácil, né, das circunstâncias que está envolvendo tudo esse caso, mas o Flamengo vai correr contra o tempo aí para poder reforçar o Flamengo para o próximo ano. Outra notícia também sobre o mercado da bola é sobre Roger Guedes, né? Não é unânime o nome dele no Flamengo, porém é um jogador que seria essencial e alguns optam pela contratação dele, né? Então acredito que vai ser conversado isso, vai contar também a questão do salário, né? O tempo de contrato, se ele vai vir para jogar na posição realmente ali seria de Pedro, até Pedro voltar, né? Eu acredito que se ele vir para o Flamengo, ele vai ser fundamental, né? Vai ser ali se destacar, porque no time do Corinthians, que era um time muito mais fraco, né? Ele se destacou, fez muito gol, era essencial, né? No Flamengo ele vai nadar de braçadas aí, porque ele é um ótimo jogador ali, joga na frente ali, é essencial, ele é rápido, ele consegue desvencilhar do zagueiro, consegue criar jogadas ali, então ele pode aí ser um ótimo reserva pro Pedro, ou quem sabe, né, se tornar um titular, quem sabe, né, porque Pedro ainda tá se recuperando, talvez no começo dos jogos ele não esteja no seu melhor e acaba se tornando aí um reserva de luxo e então, depois possa recuperar a sua posição, né, com o tempo. Mas eu acredito que ele pode ser essencial aí pro Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Você torceria torcendo para essas duas contratações aí, Roger Guedes e Paquetá no Flamengo? É o pacotão de reforço do Flamengo que tá pintando para 2025 aí e vai ter muito mais nomes que vão pintar aqui. Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.